Bom dia, tudo bem? Mais uma vez, que nós possamos, nessa grandiosa oportunidade, estarmos aqui na companhia do Cristo, ter o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, nesse domingo maravilhoso, né? Radiante, muito belo. Nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade, o dom da vida, porque é mais um dia que se inicia na nossa jornada, são mais algumas horas de oportunidade que o Criador da vida nos oferece para renovação do nosso coração, para uma busca do nosso melhor, né? Então que a gente possa aproveitar esses minutos que nós vamos estar aqui, envolvidos nessa energia de paz, de amor, fechar os nossos olhos, procure tranquilizar-se agora, embora o seu coração de repente possa estar trazendo algum desafio, algum problema, alguma dificuldade. Procure higienizar a sua mente, simplesmente perceba a sua respiração, sinta esse ambiente, os irmãos espirituais que vieram de regiões muito distantes, trazer a todos nós esse convite ao aprimoramento, esse convite à paz, à serenidade, para que nós possamos unir o nosso espírito e nos conectarmos com a fonte criadora. Obrigado, Senhor, Deus de amor, fonte misericordiosa de luz e de paz, que nós possamos, Senhor, nesse momento, mantendo o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, receber o alimento da palavra do Teu Evangelho, que vai trazer a todos nós o apontamento necessário para que nós possamos, de alguma forma, olhar sinceramente para dentro de nós e procurar fazer as correções necessárias para que a nossa vida seja de prosperidade, de amor, de alegria, de paz, de celebração. Que nós possamos, Jesus, sair daqui levando em nosso coração essa paz, essas energias benfazejas para compartilhar e distribuir com aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Que a Tua paz permaneça sempre em nós e que todos nós, Jesus, nesse momento possamos abraçar o nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca como intermediário da espiritualidade para oferecer a nós os esclarecimentos necessários dessa manhã. Gratidão eterna a Jesus, gratidão a Deus pelo dom da vida e pela alegria de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, né? Essa semana, né? Em que viemos aqui, né? Buscar o alimento espiritual, né? Que é muito importante para a nossa evolução e muito importante para entendermos, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida existencial aqui, né? Agradecendo sempre essa oportunidade que nós tivemos hoje de acordarmos, né? Tantos não conseguiram acordar, né? E nós estamos aqui, né? Com essa oportunidade que Deus nos dá a cada segundo, né? Da nossa existência terrena, para que a gente viva feliz, né? Com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas que sempre conseguimos ultrapassar, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus. Não Jesus no ponto de vista religioso, mas Jesus, pessoa humana, né? Que veio aqui há mais de 2 anos atrás, né? Viver entre nós, né? Junto conosco, para mudar. Ele veio com valores que não eram nem considerados naquela época, né? Mais de 2.000 anos atrás, e ele veio como líder, né? Que era. Então, nós vamos falar sobre Jesus, nosso grande líder, né? Independente de religião, porque de fato ele nunca tocou em religião, né? Ele se preocupava muito
com as pessoas, com cada um, né? E sempre deu valor às coisas boas que todos tinham e nunca se interessou pela parte ruim, né? Pelos pecados que todos tinham, como nós temos. Não, ele sempre viu a parte boa de cada um, né? Então, as pessoas dizem, né, que todos nós precisamos ter um líder em nossa vida para que a gente possa seguir. Tem pessoas que são líderes natas, né? Mas tem outras que precisam realmente de alguém que as lidere, que as encaminhe, que as oriente, né? E na nossa história, né, inclusive aqui do Brasil, nós tivemos grandes líderes, né? Grandes líderes, mas nós temos um grande líder para que a gente que possa nos orientar, que deve nos orientar e que nós devemos segui-lo, que é Jesus, né? Jesus é um líder que, quando chegou, né, aqui, né, numa determinada tarde em que ele foi para o mar da Galileia e encontrou Pedro, pescador, né, que estava pescando com seus amigos, com seus companheiros, né? E ele não os conhecia, entre aspas, né? Lógico, ele sabia que Pedro e aquelas pessoas que estavam juntos, que seriam posteriormente os apóstolos, né? Que eles seriam úteis e iriam trabalhar com ele. Mas os apóstolos, Pedro, nem sabiam quem era aquele homem que de repente chegou ali, né? E veio falar com Pedro, né? E Pedro falou com calma, né? Com mansuetude, como era natural dele, mas com muita autoridade, né? E chegou do lado de Pedro, que estava totalmente desanimado, mas ouviu, sentiu a autoridade daquele homem que ali estava, né? E ele disse, sentindo força no que aquele homem estava trazendo, né? Naquele momento, e disse para Jesus. Jesus se aproximou dele e ele disse para Jesus: é que hoje o dia não foi bom, porque nós jogamos nossas redes no mar várias vezes e elas voltaram vazias, né? Aí Jesus, com aquela calma dele, com aquela autoridade que ele demonstrava naquele momento, como líder, né? Lógico, ele falou, se aproximou de Pedro e disse: vamos jogar de novo, vamos voltar, né? Porque agora vai ser diferente. Aí Pedro chamou os companheiros, né? Os futuros apóstolos, né? Para pescar novamente, sentindo aquela confiança que aquela pessoa que ele nem conhecia e chegou ali, né? Dando essa oportunidade, vamos voltar a pescar, né? Aí ele chamou os companheiros e jogaram as redes no mar. Aí nos conta o Evangelho que eles nem tiveram força para puxar as redes, né? Com tanto peixe que tinha nelas. Porque Jesus disse: vamos que eu vou junto. E foi junto com os pescadores, né? Então, Pedro, eles nem aguentaram de tanto peixe que pescaram naquele momento, né? Então, esse grande líder, né? Que nós temos, né? Que nós precisamos encontrar no nosso inconsciente,
né, para poder seguir, né? É Ele que está dentro de nós. Então, nós temos que ligar o nosso radar biológico, né, para sintonizar com esse homem que está dentro de nós, que vai nos liderar, que vai nos encaminhar a nossa caminhada terrena, né? Nós precisamos então entrar em contato com Jesus, né? Porque Ele está aqui, está dentro de nós. E nós não estamos nem falando da parte religiosa dele, não, de forma alguma. Nós estamos falando desse homem que veio, né, viver conosco, né? Esse homem que, em condição de companheiro e líder daquelas pessoas que ele encontrou naquela época, que desconhecia todos, né? Ele não ficou na tranquilidade daquelas tendas, não, ele saía junto com as pessoas, ele chamava as pessoas para ir junto, e sempre com aquela calma, com aquela mansuetude, mas sempre demonstrando uma autoridade, né, que contaminava as pessoas, né? As pessoas ficavam obcecadas por aquele homem, pela forma calma como ele falava e a demonstração de autoridade que ele tinha, né? Então ele saía junto com as pessoas, vamos fazer isso, e tudo dava certo, né? Tudo dava certo com o que ele fazia. E ele, né, naquela época, ele pegou 12 pessoas, que são esses que se tornariam seus apóstolos, né? Pessoas que não tinham a menor qualificação, a menor experiência, pessoas muito simples, mas que modificaram o mundo através de Jesus, né? E ele mostrou e colocou sonhos no coração daquelas pessoas, na época, no momento em que nem era permitido sonhar, mas ele criou o sonho, ele mostrou a eles que eles eram bons, né? Ele não olhava o intelecto daquelas pessoas, não, ele não se preocupava com o que cada um deles tinha de ruim. Pelo contrário, ele olhava as coisas boas que cada um tinha, né? E conseguia mostrar que eles podiam ser melhores do que eram, não? Então é esse homem que nós temos que seguir, né? E ele foi capaz de descer, né, no mais simples nível, né, da simplicidade das criaturas, né? Ele falava através de parábolas, né? Ele se comunicava com eles, contando histórias, né? E mostrando a todos o caminho de cada um, né? E nos ensinou a humildade, a ser humildes para aquelas pessoas, né? Indicando o caminho a seguir, né? Por isso, se hoje nós quisermos recuperar a trajetória da nossa vida, nós temos que ouvir a sua voz, que está dentro de nós, e segui-lo, né? Porque ele fazia com que as pessoas se sentissem amadas, e nós precisamos ser e saber que estamos sendo amados e que continuamos sendo amados, né? Mas para isso nós precisamos pedir a Ele, né? Senhor, sede conosco mais uma vez, né? Nos dê a humildade de que, se nós cairmos, né, antes de nos levantar, nós pedimos, nos levante. Terá humildade de fazer isso, porque
quantas vezes nós caímos, Jesus vai nos levantar. Se nós caímos 1000 vezes, Ele vai nos levantar 1001 vezes. Porque Ele não está preocupado com as nossas quedas. Ele está preocupado, Ele se preocupa com o esforço que nós vamos fazer para nos levantar. Porque Ele nos quer ver de pé, né? Ele nos quer ver felizes, né? E com isso, Ele nos dá toda a orientação possível para que nós façamos isso, né? E ao estarmos de pé, Ele quer que nós sigamos a trajetória da nossa vida, o nosso plano de vida que nós mesmos traçamos, né? Para que a gente se torne feliz, né? Então nós temos que pedir a Ele, né? Tocar nele, né? Espiritualmente, né? Pedir para que Ele nos abrace, né? Com seu peito amoroso, que Ele afague nossos cabelos, né? Que Ele faça com que nós sejamos humildes, né? E que nós peguemos aquele cajado dele para nos ajudar, para nos sustentar, né? E que Ele nos traga de volta ao seu redor, porque muitas vezes nós nos distanciamos dele, né? Esquecemos o nosso lado espírita, que faz falta para nós, e aí a gente se afasta, né? E pedir para Ele para que retire as nossas dores, as nossas agonias, né? Para que limpe o nosso coração, para que dessa forma nós possamos seguir as suas pegadas através dele, né? E limpando o nosso coração. Mas para isso nós temos que pedir. E Ele, como grande líder, Ele vai nos ensinar a amar e a perdoar, que é o que nós precisamos, né? Sempre sermos amados e amarmos também, principalmente amarmos primeiramente a nós mesmos. Porque se nós não amarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. O próprio mandamento diz, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Então é muito importante. E Ele precisa nos ensinar, porque é muito difícil para nós, principalmente, perdoarmos. E Ele, na época, Ele falava muito no perdão, né? O perdão era uma coisa que era impossível daquelas pessoas acercarem, que viviam naquela condição, né? Violenta, de olho por olho, dente por dente. Como que você vai perdoar o seu inimigo, né? Então, nós temos que ter a humildade de buscar Jesus. E Ele está aí, do nosso lado, né? Sempre para nos ajudar, né? Então, esse grande líder é que nós devemos seguir. Esse líder que deixou tantos ensinamentos através dos seus evangelhos, né? Através daqueles 12 apóstolos simples que se transformaram e conseguiram, né, colocar no papel todos aqueles ensinamentos, todas aquelas palavras do Mestre, porque ele não escreveu nada, foram eles, os apóstolos, que escreveram, né? E através desses apóstolos, né, porque ele viveu muito pouco tempo aqui, 30 anos, né? Foi muito pouco, mas foi o suficiente para deixar com aquelas pessoas a semente que iria florir. Então, é esse líder que nós devemos seguir, para que a gente entenda a razão de estarmos aqui, né? Ele vai nos ensinar a viver, vai nos ensinar a seguir essa trajetória de vida que nós mesmos traçamos lá em cima, antes de reencarnarmos, né?
para que a gente faça da melhor forma possível essa oportunidade que nosso Pai nos deu, porque Ele veio com uma missão do chefe dele, do pai dele, do líder dele, que é o nosso Pai Celestial. Ele veio com essa missão, né, de viver entre nós, né, descer no nível daquelas pessoas, o mais baixo nível possível, para que ele fosse entendido. E imagina que era muito difícil para ele, com o grau de espiritualidade que ele tinha, descer ao nosso nível, né? Isso era muito difícil para ele, mas ele veio. A gente não vai perguntar se foi fácil ou difícil, não importa, ele veio e fez. É isso que é importante, né? E hoje, nós estamos, e já há algum tempo, usufruindo disso tudo que Ele nos deixou. Então nós temos que aproveitar, nós temos que usar essas ferramentas que através do Espiritismo nós conseguimos usar no nosso dia a dia. Então era isso que eu tinha que trazer para todos nós, para que a gente não esqueça do Mestre, não esqueça, não acha que Ele está longe de nós, não, Ele está muito mais perto do que nós imaginamos, mas Ele não vai nos cutucar, não vai. Nós temos que pedir, nós temos que estar com o coração aberto para que Ele penetre no nosso coração. Nós temos que estar com o nosso coração limpo, né? Para que a gente fique na mesma sintonia do Mestre, de todos aqueles bons espíritos que trabalham com Ele, que nos ajudam. E Ele sempre disse: vocês só vão chegar a Deus através de mim. Então Ele é o caminho, né? Ele é o caminho para chegarmos ao nosso Pai, né? Então, gente, era isso. Vamos acreditar, né? Vamos pensar que nós não estamos aqui de brincadeira para passear. Não, nós estamos aqui para evoluirmos. Nós podemos, sem dúvida, através de nós mesmos, evoluirmos em todos os aspectos, materiais, sociais, profissionais, mas o mais importante, a mais importante evolução que nós temos que ter aqui é a espiritual. É fazer com que nós cheguemos à perfeição. Que só chegando à perfeição, que é a grande meta nossa aqui, é que nós vamos ser completamente, plenamente felizes. Então, que esse grande Mestre nos ajude a caminhar, né? Como nós devemos caminhar, esquecer essas dificuldades, tudo de ruim que acontece em nossa vida, porque tudo isso é criado por nós. E não adianta nós queremos que os outros consertem os nossos erros. Não. Só cada um de nós é capaz de resolver os nossos problemas, os nossos erros, as nossas faltas, através da grande coisa que Deus colocou para cada um de nós, que estamos sempre falando aqui: livre-arbítrio. Nós somos livres para decidir o que quisermos da nossa vida. Só nós podemos fazer isso. E nós não podemos resolver a vida de ninguém, nós podemos ajudar, mas vai depender de cada um. Lembrando que isso tem um custo, que é a consequência. Então nós vamos ser sempre responsáveis pelos nossos atos. Então que Jesus nos ilumine, que nós tenhamos, né, uma semana maravilhosa, né, utilizando todos os ensinamentos, procurando colocar em prática no nosso dia a dia.
Muito obrigado, que assim seja. Que o divino doador da vida nos abençoe o coração. Não se trata de idolatria, mas de reverência a essa alma generosa que nos conduz à existência há milênios. Mensageiro divino da luz. Príncipe da paz, Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, não importa o nome que se dá, porque não existe personalismo nessa alma de luz, mas é um conceito, é um modelo a ser seguido, não somente para as pessoas que habitam esse planeta tridimensional, mas para todos os seres que se manifestam no universo em nome do Criador. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nessa manhã radiante, onde estamos nos movimentando nesse ambiente, muitas vezes multiplicado em dimensão, para dizer e para agradecer a essa alma generosa e amiga que nos pórticos de luz ainda coordena uma falange imensa de espíritos operários da luz, operários do bem, que convidam constantemente, diariamente, muitas almas à renovação. Por isso, nós dizemos mais uma vez: veste-se, cubra-se desses ensinamentos e conceitos nobres que o mensageiro divino da luz ofereceu a toda a humanidade. Jogue fora do teu coração e da tua alma aquilo que ainda te prende excessivamente ao materialismo destruidor. Penetre em seu íntimo, em seu coração, e perceba a essência divina que habita a tua alma, para que possas, através do aprendizado constante, aproveitar a grandiosa oportunidade que a vida está te oferecendo. Ame um pouco mais, seja fraterno, tenha compaixão, oferece-te a serviço da humanidade, através da sua alegria, através da sua amizade, da tua simpatia. Abrace o teu irmão, não com os teus braços físicos, mas com o teu olhar sereno e esse sentimento de gratidão. Perceba que neste momento a grandiosa luz está te oferecendo a oportunidade de vencer-te, de jogar fora as imperfeições e trabalhar como Cristo trabalhou e trabalha em nome de todos nós. Que a paz que nós sentimos nesse momento possa perdurar em nossos corações, que seja estímulo para que nós possamos caminhar com mais segurança e adotar um sistema de vida diferente, para que possamos de verdade construir a paz que todos nós precisamos fazer. Que o amor do Senhor nos abençoe, que o abraço fraterno e amigo do nosso Cristo Jesus nos incentive o coração, e que esta luz que nos convida ao aprimoramento e à busca do melhor continue acesa no nosso consciente, para que nós possamos de alguma forma estimular aqueles
que caminham conosco. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja.